Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Está começando mais um SBN. Eu sou Vinícius Prado e, como sempre, eu tenho o Guilherme Vendramini aqui do meu lado. Tudo bom, Gui? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um episódio, um programa muito especial começando, muito bacana. Vamos lá que eu tô ansioso para hoje. Hoje a gente tem mais um convidado, mas dessa vez temos a honra de trazer a primeira mulher no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Karina. Se apresente para os nossos ouvintes e que seja a primeira de várias ainda que vai vir aqui com a gente. Legal, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Karina, psicóloga na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, professora universitária nos cursos de Psicologia e Direito e psicóloga clínica. Tá? Isso de atuação. Aí na área acadêmica, especialista em segurança pública, né, crime organizado e cultura da paz, e mestre em ciências humanas e sociais aplicadas. É pouca coisa, né? Pouca coisa. O currículo pequenininho. Já fiquei intimidado aqui. Mas, Karina, por que a gente trouxe aqui hoje, né? Pra gente também colocar em contexto um pouco o seu convite ao programa. Eu com o Guilherme, esse dia a gente saiu tomar uma cerveja e a gente começou a conversar. A gente só fala sobre podcast agora, tá? Basicamente é tudo que a gente vai fazer daqui pra frente é o que a gente conversa. E surgiu o assunto sobre a Ferrer, né? A Mariana Ferrer, que você até fez um vídeo sobre isso. E a gente começou a perceber que se a gente fosse abordar assuntos relativos à mulher, seria um pouco não é o nosso lugar de fala direito, né? Então a gente resolveu trazer você aqui para a gente começar a trabalhar um pouquinho. A gente vai falar sobre estrutura familiar, socialização, sexismo, vamos falar sobre machismo estrutural e como a gente pode combater esses males que já assolam a sociedade de uma forma que assola ainda mais as mulheres, né? Nós homens não somos vítimas, nós somos os algozes dessa situação. E queríamos trazer hoje alguém com um currículo igual ao seu para falar um pouco sobre. Então, novamente, seja bem-vinda e o programa é seu. Obrigada. Vamos começar então pelo começo de todas as coisas do ponto de vista das relações sociais, né? Na psicologia social, na sociologia, a gente fala que a gente vai se tornando um ser social, primeiro em contato com outras pessoas, né? Então, o primeiro grande grupo social que a gente frequenta é a família. Então, nós nascemos numa família, ou a representação que tenhamos de família, e é nessa família que nós aprendemos, né? Apreendemos como a gente deve viver em sociedade. Desde é aqui que você faz xixi, você come dessa forma, não põe a mão aí, mastiga de boca fechada. Todas essas regras sociais, das mais simples, né, até as mais essenciais, como, por exemplo, se alimentar, né, aprender como você se alimenta fora do seio materno, tudo é passado inicialmente no primeiro grupo que a gente frequenta, que é a família. O segundo grupo que a gente frequenta, que é o que a gente chama de socialização secundária, geralmente é a escola. Ainda hoje, nos tempos de hoje, esse segundo grupo é a escola. Então a gente recebe lá um conjunto de regras que a gente vai assimilando no núcleo familiar, e a primeira vez que esse conjunto de regras vai ser posto em xeque, no sentido de que eu chegarei na escola e eu terei um universo de outras crianças que virão com a sua socialização primária também, né? Ou seja, também foram ensinados nas suas famílias como a gente faz isso, faz aquilo. Então nós temos a minha vivência, a tua vivência e mais a vivência escolar, que vai trazer mais um conjunto de regras e de convivência ali. Nessa família e nessa escola, uma das coisas que a gente recebe nesse kit de socialização são as questões que estão postas no sexismo. O que é sexismo, né? O sexismo é esse conjunto de regras, né, que diz: isso é coisa de menina e isso é coisa de menino. E o que a gente tem aí nesse suposto kit regras sociais que compõem o sexismo? Então, assim, a gente está sendo socializado em família e está sendo socializado na escola, e as questões típicas de menino e de menina, elas já estão sendo passadas para nós desde a concepção. A família já imagina
planeja, constrói psiquicamente, né? Como vai ser aquele ser que virá ao mundo, né? Como vão ser as características. Se vai ser um menino, eu vou construir um conjunto de expectativas. Se vai ser uma menina, eu vou construir outro conjunto de expectativas. Então, desde antes dessa criança nascer, ela já está sendo construída no imaginário dos pais e das suas famílias, né? E esse kit sexista, coisa de menina, coisa de menino, essas regras, elas já estão sendo construídas no próprio imaginário dos pais. Quando essa criança nasce, vai começar essa socialização para o gênero. Menino vai ganhar carrinho, bola, videogame de luta, de guerra. A menina vai ganhar boneca, né? Brinquedos de cozinha, de lar, enfim. Hoje nós temos todo um apelo para que esses brinquedos sejam pensados de uma outra, mas via de regra isso ainda se dá dessa maneira, né? Deus o livre você vê um garoto brincando com uma boneca. Até os heróis dos desenhos animados são pensados que para os meninos sejam heróis homens e para as meninas sejam as heroínas mulheres, né? Então tudo isso vai construindo a identidade das pessoas dentro desses parâmetros de regra. O que acontece? Negar a existência de diferença entre o gênero masculino e feminino é algo que seria meio irreal, porque existem diferenças. A grande pergunta é, essas diferenças são diferenças naturais ou elas são diferenças impostas, né? Porque o que a gente vive hoje na nossa sociedade, cada dia mais intensificado, é uma lógica adversarial entre os gêneros, né? Não são homens e mulheres, mas é a ideia de que seriam homens contra mulheres e mulheres contra homens. E essa é uma lógica adoecedora para as mulheres e para os homens também, né? A gente não vive numa lógica de adversariedade. Por quê? Porque o que está posto aí? O que está posto é a desigualdade entre os gêneros. E esse é o conceito de machismo, né? O conceito de machismo é a ideia de que o homem é superior à mulher em diversos aspectos. Eu não estou falando de diversidade da manifestação dos gêneros. Eu estou falando de superioridade de um gênero sobre o outro. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente não fala que feminismo é o oposto de machismo. Porque o feminismo busca igualdade de direitos, respeitando a diversidade entre homens e mulheres. Porque há. E o machismo, ele prega a superioridade do homem sobre a mulher. Então, eles não são os dois lados de uma mesma moeda. É o contrário, né? O que seria posto para o machismo seria, talvez, algo entendido como feminismo, que seria a superioridade do feminino sobre o masculino. E o feminismo não fala disso. Ele fala, olha, tá vendo todo esse negócio que diz que a gente tem que ser recatada, que a gente tem que ser quietinha, que a gente não pode chamar muita atenção, que a gente não pode usar roupa curta, não pode ser muito assanhada, porque senão a gente tá dando mole, e isso não é coisa de mulher direita. Em contrapartida, a gente escuta o nosso pai dizendo, levei o fulano na zona, perdeu ontem o cabaço. Vocês não escutaram isso? Isso é uma coisa que a gente escuta. Então, o que acontece? A gente pode falar desse jeito, mas enfim, tá, né? Fica à vontade. Vamos ser realistas, né? Sim, sim. E essas são coisas que vêm no kit sexismo, né? Só que o que acontece? Brincando assim, até parece folclórico, mas nesse você tem que ser recatada e quietinha, a mulher é ensinada a sofrer calada várias questões. Se o teu chefe te assediar, tu tem que tomar cuidado para não perder teu emprego. Então, não seja hostil, não vai dar mole, até porque tu é uma mulher casada, isso não é coisa de mulher direita. Mas tente dar uma resposta delicada, mas não demora. Então a gente é socializada para sempre pensar em agradar ao outro. E esse outro é o masculino, né? Quer dizer, eu canso, por exemplo, de ter casos lá na defensoria em que a gente atende mulheres vítimas de assédio sexual no trabalho
né? Que estão em sofrimento intenso psíquico, mas que não sabem como lidar. E aí, quando elas vão reportar isso a um superior, o que vem? Vem essa estrutura machista que diz, olha, não, mas veja bem, não é bem assim, né? Foi só um galanteio, foi só... Então, a gente tem sempre, e aí uma ponta mais delicada da culpabilização da vítima. O caso da Mariana Ferrer, a gente que trabalha na justiça, aquilo ali que o advogado fez, o juiz e o promotor, a postura deles, para nós não é novidade. Para nós não é novidade, porque a gente cansa de que os argumentos, por exemplo, para um crime de estupro, sejam depositados no fato da mulher estar alcoolizada e ter dado mole, e incitado o agente até que ele não aguentou. Porque na nossa sociedade a gente entende que a natureza masculina é uma natureza sexual por excelência, né? Que um sexual sem controle, ao passo que as mulheres têm de ter uma natureza reclusa, né? Recatada, fechada, agradável e meiga, né? Mesmo que você esteja em algum nível sendo desrespeitado. Então, esse kit de socialização sexista, imagina as pessoas crescendo com isso na família, crescendo com isso na escola, crescendo com isso em todos os grupos. Imagina uma criança que vai crescendo, vendo essas regras, tendo a confirmação de que as coisas são assim. O quão difícil é que a gente perceba, faça com que o homem perceba que dentro dessa sociedade ele está num lugar de dominação, como diria o Bourdieu, né? Ele está num lugar em que ele domina. Porque, veja, o homem branco é a régua para a humanidade. Quando eu penso em direitos humanos, às vezes a gente escuta, mas direitos humanos tem que ser pensado para todos. Sem essa de pensar o preto, a mulher, o gay, sem essa. A gente tem que defender direitos humanos para todos. Seria maravilhoso se só isso bastasse. A grande questão é que o mundo não se dá dessa maneira. Quando nós pensamos em defender direitos humanos, e construímos, até porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos inicialmente chamava-se Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ah, Karina, mas isso é língua portuguesa. O homem é a palavra genérica para a humanidade. Mas aí existe um monte de conteúdo. Quando homem é a palavra genérica para a humanidade, eu parto do princípio que o homem é o ser humano e o resto é o resto. E isso se dá exatamente dessa forma no que diz respeito aos direitos humanos, né? Aproveitando esse gancho que você trouxe, eu não consigo parar de pensar num filme e que mostra muito essa rivalidade na infância já. E vocês vão dar risada que eu vou falar, mas os Batutinhas. Uhum. Se você olhar aquele filme, você percebe claramente quando o Alfafa começa a gostar da menina, ele é totalmente desencorajado a isso. Como se fossem dois tipos diferentes de situação, né? E, então a galera dos anos 90, por exemplo, vão pegar que tá vindo agora com 30 e poucos anos, que alguns mudam, outros não, mas já vem com a cultura, na cultura pop já tá enraizada essa questão do machismo, né? Nessa questão dessa divisão de mulheres, da gente ver os filmes, o que é falado, né? Ah, se o menino gosta de você, é por isso que ele tá te enchendo o seu saco, puxando o seu cabelo, te empurrando, te tratando mal, porque ele gosta de você. Nós somos, então, as mulheres meio que foram ensinadas você precisa aceitar ser tratada mal porque quer dizer que ele gosta de você. Isso é muito comum a gente ver nos filmes de antigamente, né? E antigamente eu falo coisa de 20 anos, 10 anos atrás. Essas questões, Vinícius, elas falam justamente dos aspectos de socialização, entendeu? É assim que se dá a relação entre masculino e feminino, né? Esse tá aqui, esse é o parâmetro, que é esse parâmetro adversarial. Na verdade,
o adversarial, ele se insurge quando a mulher começa a dizer não, né? Porque aí começa o embate, historicamente. Eu não estou falando de agora, eu estou falando de toda uma história feminista que começa em década de 50, 60, com as ondas do feminismo e tudo mais. O que nós temos hoje, que é um fenômeno que eu acho que é muito do nosso tempo, é a grande visibilidade de tudo em função das redes sociais, né? Então, o que você tem, o que antes ficava no foro privado, né, no foro íntimo, com muita facilidade, você consegue, enquanto você está sendo espancada, fazer uma live e denunciar o que está acontecendo. Então, as coisas são mais visíveis hoje. Elas ficavam mais na segurança do silêncio das famílias, né? Ali dentro daquele espaço da intimidade. Hoje elas tomam uma visibilidade maior e elas têm sido questionadas. Porque, veja, esse mesmo kit sexismo, né, que diz que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, tem no extremo oposto dessa escala a ideia de que um homem pode matar uma mulher porque ela é sua propriedade, no sentido de que se ela não continuar comigo, ela não vai ficar com ninguém. Eu canso de atender casos dessa natureza, inclusive casos já com feminicídio, que a gente acompanhou a mulher, colocou à disposição um acolhimento institucional para ela preservar a vida e ela foi assassinada. Então, parece mimimi, que essa é uma expressão muito utilizada hoje em dia, geralmente por pessoas que ignoram, porque quando você é inserido nessas discussões, você não tem mais coragem de pensar, você não consegue mais pensar dessa maneira. É algo, se você se propõe a de fato entender esse assunto, você não consegue mais, você vai entrar em conflito. E é esperado, né? Um certo desconforto é necessário para a gente repensar isso aqui. Porque isso aqui aconteceu com você, com o Guilherme, aconteceu com o Vinícius, aconteceu comigo, a Karina. A gente foi criado nessa lógica. A gente foi. E nós temos comportamentos que são... Porque isso aqui, gente, isso aqui é raiz muito profunda. É raiz muito profunda. Então, por isso que a gente diz, a sociedade brasileira, ela é estruturalmente machista e estruturalmente racista. Quando a gente diz que ela é estruturalmente machista, se o Brasil fosse um edifício, o machismo estaria nas fundações. O vergalhão, o cimento, a brita, sei lá o que vai numa viga de fundação, seria de machismo. Todo o resto, todas as outras regras que se desenvolvem, que a gente assimila, vêm ancorados nessa estrutura machista. Então, quando eu penso em trabalho, ele vai ser repleto de nuances machistas. Prova está que hoje ainda as mulheres ganham, em média, de 20% a 30% menos que os homens nas mesmas funções. Quanto mais complexa a função, menos nós ganhamos em face do homem. Então, se eu for uma CEO de uma multinacional, eu vou ganhar 30% a menos do que o meu colega CEO dessa multinacional ou de outra multinacional. Então, isso está encrostado, isso está posto na sociedade, né? Outra coisa, a mulher sai com uma roupa curta. Todo homem se sente no direito de olhar para aquele corpo como sendo um corpo que está ali para ser olhado, no mínimo olhado, né? E ainda com aquela ideia de que você tem que achar bom a invasão do seu corpo por um olhar que você não deseja. Né? Não estou falando de homens e mulheres se desejando mutuamente, que beleza, você quer e eu quero. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele olhar que invade, que desrespeita, que viola e que é o precursor de outras condutas. Né? Quer dizer, nós temos aí, quer ver, em média, antes de chegar na parte bem de dados mesmo, 10 estupros coletivos por dia. 10 estupros coletivos por dia. A gente imagina, nós que trabalhamos com a justiça, que sejam relatados e feitos boletins de ocorrência de mais ou menos nem 10% dos casos. Bota isso no papel, né? Tem outros dados, né? Enfim, então, quando a gente minimiza esses efeitos do machismo estrutural que rege, porque nós mulheres também somos influenciadas. Não é incomum nós ouvirmos mulheres dizerem, mas também
saiu com aquela roupa, queria o quê? Nós também falamos isso. Porque nós também somos socializadas aqui. E a gente aprende uma coisa muito interessante. Que se a gente quer ser agradável, se a gente quer ser agradável, a gente precisa entender o nosso lugar. E o nosso lugar é um lugar justamente de não questionar os elementos do machismo, não confrontar as coisas que nos violam e aceitar. Afinal de contas, você sabe como são os homens, né? Eles gostam muito de sexo, o homem tem essa necessidade. E a mulher não tem? Bem, né? Quer dizer, temos. Então, o que difere aí em que os homens estupram e as mulheres não? E aí eu me imagino quem vai escutar dizendo, que maravilha ser estuprado por uma mulher. Porque, de fato, essa não é uma realidade que está posta para vocês, como está posta para nós. Vocês imaginem agora um homem estuprando vocês. Não foi agradável, né? Não. Pois é. Então, aquilo que eu não desejo, uma coisa é imaginar um fetiche de uma coisa que eu sou criado para entender que eu tenho que estar sempre pronto. E aí é o lado que também ataca os homens, o homem não pode negar. Né? E quando o cara não e aí? Né? Quer dizer, então essas nuances nos atingem de formas variadas. A diferença é que conosco, o fim da ponta dessa escala é a morte. E entra bem naquele ponto que você falou. Eu comecei a perceber, igual você falou, eu não vou usar a palavra se desconstruir, porque eu não acho que desconstrução pra gente, pra homem, seja válido. Acho que cabe-se uma reforma de pensamento nesse momento, né? É que a gente só consegue enxergar, por exemplo, o machismo, a gente consegue começar a falar sobre quando ele chega num extremo. Quando ele é uma pessoa estuprada ou uma mulher é morta. Mas antes disso a gente não fala sobre. A gente não debate sobre, né? É igual o racismo. Vamos falar de racismo? Vamos, tem que morrer alguém. Tem que morrer um negro de forma brutal pra gente então começar a apontar dedos. Mas não antes. Não a hora que a gente desvia na rua, a hora que o segurança segue no shopping, a hora que a pessoa segura a bolsa, a hora que passa o negro. É isso que, então, a importância de se debater as nuances, o pequeno. Porque a hora que se torna grande, já é tarde. Achei muito interessante o que você falou, Vinícius, pelo seguinte, existem as aspas, pequenas violações do dia a dia, né? A violência psicológica, por exemplo, é nefasta. Ela gera efeitos não só no psiquismo da mulher, mas dos filhos também. Então, você cria um núcleo familiar com opressão, onde não só a mulher vive as opressões variadas da violência psicológica, desde tu não vai trabalhar, não precisa, eu ganho por nós dois. Aí amanhã ou depois o casal se desfaz, é o mesmo cara que vai na justiça se negar a pagar R$200 de alimentos para os filhos, né? Porque essa ideia de que a mulher não possa se lançar ao mercado de trabalho é uma ideia ainda muito posta. Embora hoje em dia a gente também tenha na nossa socialização, sobretudo mulheres de classe média alta, de que a gente tem que estudar e trabalhar também, na hora que o bicho pega no cuidado da família e dos filhos, né, no cuidado do lar e dos filhos, a sociedade ainda hoje espera que seja a mulher que cumpra essa função ora bolas, né? Parece até óbvio. E muitas pessoas, né, vão pensar que isso é o óbvio, é o lógico. Por quê? Aonde se constrói isso? Porque essa ideia da mulher no cuidado com a casa, dentro do lar, essa é uma ideia mais recente. Assim, ela é uma ideia que vem da modernidade, na pós-modernidade, né? Essa é uma ideia historicamente relativamente recente, né? E embora hoje, no kit socialização, as mulheres também recebam esse kit, tá, mas tu tem que estudar e tu tem que trabalhar, mas na hora do vamos ver, todos, inclusive as próprias mulheres, pensam que é mais lógico, a grande maioria delas, que elas abram mão das suas carreiras para poder se dedicar melhor aos filhos. Isso parece algo até nobre, né? E aí você tem casais de dupla carreira, que a gente chama na terapia de casais, né? Nas terapias de família, casais de dupla carreira, onde ambos
investem nas suas carreiras em pé de igualdade, né? São os casais de dupla carreira, você tem um número muito maior de mulheres que abandonam, mesmo estando em cargos altíssimos, em prol dessa prole. Né? Não se pensa a solução de uma divisão igualitária, mesmo que a mulher ganhe mais. E já começa também nessa afirmação, né? Se escuta muito a mulher que ainda defende o marido, mas ele me ajuda em casa. Como se é a minha obrigação, a mulher se fala, mas pô, ele é legal, pô, ele ajuda, eu não sei como que é, né? Mas pra mim sempre aqui em casa sempre foi assim, eu não tenho que ajudar, eu tenho que fazer a minha parte. Né? Não querendo sair de desconstruidão, nada. Mas eu não acho que o correto é eu ajudar. Eu faço a minha parte, quando ela não pode fazer a parte dela, eu faço a parte minha e a parte dela. Daí quando eu não posso fazer a minha parte, ela vai lá e faz a parte de nós dois. De uma forma que seja assim, não justa, mas que seja bom. Que funcione, né? Então assim, toda vez que eu sempre escutei mas você ajuda com a sua filha? Eu falei, não ajudo. Eu faço o que eu tenho que fazer. Né? Eu faço a minha parte que me compete, então a gente divide tarefas, né? nessa questão. E isso é muito difícil ainda para essa questão do machismo que está estrutural. Né? A gente vê as mães falando para as filhas, não, mas o seu marido não pode fazer isso, o seu marido não pode fazer aquilo, quem tem que fazer isso é você. Eu escutei muito isso, minha esposa escutou muito isso. Igual, por exemplo, eu tenho uma filha, tem gente que acha um absurdo eu dar banho nela nessa questão. Mas, poxa, eu sou o pai dela, eu vou dar banho na minha filha, eu que dou banho nela, é a minha função. Sempre foi desde quando ela nasceu até agora. Mas para muitos isso é um absurdo, né? Como assim, um homem dando banho numa menina, mas é minha filha. Então o estruturalismo do machismo é uma coisa muito enraizado na gente, né? Sim, tanto que nós tivemos e temos ainda gerações e gerações de homens que não abraçam seus filhos. Porque isso não é coisa de homem. Afeto não é entendido como não sendo uma coisa para homem. E aí vocês crescem a vida inteira tomando porrada e tendo que segurar o choro, com medo do guri que vai te pegar na escola porque sei lá o que tu fez ou tu não fez nada, né? Tendo que, vamos supor, dar em cima da menina, porque afinal de contas é o que se espera quando você tá morrendo de medo daquilo, como qualquer ser humano normal, né? Essa coisa do engolir o choro, pra mim, quando a gente faz isso com um menino, a gente tá violando aquele menino. Porque é como se você dissesse assim, pega tudo isso que você sente, porque todos sentimos, somos humanos, e engole isso. E já te aviso, vai ser assim a vida inteira. E te digo mais, tu tem que cuidar das mulheres da casa. O que um menino vai entender que é cuidar das mulheres da casa? Né? Olha o tamanho também da expectativa que você deposita sobre os homens. Então o homem é aquele sujeito que ele não pode falhar em nenhum aspecto. E é evidente que esse não poder falhar em nenhum aspecto é impossível de se atingir. Porque não existe quem não falhe. Nem quem criou essa regra. Então veja, essa estrutura machista, ela traz prejuízos para ambos os gêneros. Não só para o feminino. Eu repito, claro, na extrema ponta nós somos mortas por sermos mulheres. Mas os homens também se matam nas brigas entre facções, entre grupos, no bar, um olhou torto para o outro, tem que mostrar macheza, porque quanto mais hostil, quanto mais agressivo, quanto mais negar essa estrutura machista, mais a gente entende que aquele homem está mergulhado até o pescoço nisso. E é muito difícil para alguém que está numa situação de privilégios enxergar seus privilégios, e mais difícil ainda é de fato entender que eles precisam ser repensados e transformados. Ninguém quer. Veja, se eu estou na melhor posição, no melhor lugar, eu vou abrir mão disso? Claro que não. Imagina, se eu sou sempre o mais contratado, quando o garçom vem, ele vai olhar para mim, ele não vai olhar para a mulher que está com você e perguntar o que quer. Ele vai olhar para você, ele vai oferecer o vinho para você. Essas são regras postas que, na verdade, geram uma anulação da mulher. Desde as coisas mais simples, que parecem bobas, até as mais cruéis e terríveis. E uma outra coisa que a gente escuta, né, quando a gente vê alguns lampejos de empatia masculina,
Os caras costumam dizer assim, não, hoje eu tenho uma filha, hoje eu sei o que é. Mano, você não precisa ter uma filha, ou ter a sua mãe, ou ter irmãs, para você entender que minimamente você tem que ter respeito, né, por todo ser humano. E a mulher também. Né? Então a sua empatia ela tem que conseguir transcender isso. Né? Talvez fique mais perto de você, mais intenso o sentimento quando você tem uma filha. Imagino que o sentimento de zelar por um serzinho que seja uma coisa gigantesca, mas a empatia ela tem que anteceder isso. Você estava falando essa questão de que o homem ele tem medo de aceitar que ele tá perdendo esse papel, né? Que tá perdendo não. Que hoje em dia a mulher ela tem muito mais, como você falou, que tem muito mais espaço por causa das redes sociais, tudo. Então isso chega muito mais pro homem que não aceita perder essa condição do homem. E isso parece que tá cada vez mais ameaçando e causando uma insegurança assim nos homens, que acaba tendo grupos de homens assim que lutam pelo direito do homem, né? Pelo direito do masculino. Que é uma coisa que é bem absurda se a gente parar para pensar, né? E esse é um dos maiores reflexos também, né? Dessa crescente, assim, dessa crescente da discussão da gente conseguir lutar por essa igualdade da mulher e do homem, tudo. Os homens se sentem muito ameaçados. O que acontece? Existe um psicanalista, né, chamado Lacan, Jacques Lacan. O Lacan falava o seguinte, né? Que haveria uma ideia primordial na civilização humana. A ideia do grande pai, viril, onipotente, né? Poderoso ao extremo, e daí todos os homens teriam como parâmetro esse grande homem, que é um parâmetro de macheza, vamos dizer assim, de masculinidade. O que acontece quando a gente começa a mostrar essas lacunas, essas falhas, esses erros, né, do machismo estrutural? Isso gera uma sensação de perda de dominação, de perda de poder, de perda de controle. Então, o que eu tenho como resposta é o recrudescimento de um discurso agressivo, de um discurso que vai tentar defender essa frágil masculinidade impossível de ser alcançada. Então você vai ter o grupo do orgulho do homem, hoje é o dia do orgulho masculino, né? Quer dizer, não tem como você pensar em defender o orgulho de algo que é dominante numa sociedade, certo? O parâmetro da coisa é o masculino. Veja, é bíblico. A mulher nasce para o homem, porque Adão estava sozinho, em tese, né? Gênesis, né? Deus foi lá, tirou uma costela com barro, né? E fez a mulher. Ela foi criada do homem, de uma parte secundária, né? Para o homem. Então, se a gente for além, em livros históricos, como a Bíblia, porque a Bíblia, respeitando a crença de todos, mas a Bíblia é também um livro histórico, né? Interessantíssimo do ponto de vista do aspecto histórico. Isso está posto desde muito antes, geração por geração. Essa é a lógica das coisas, né? Então, quando você sente que, de alguma forma, essa ideia, né, de que tudo sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, e de que isso está mudando, isso dá uma sensação de que nós estamos perdendo os contornos da nossa sociedade, né? E isso vai gerar um movimento de resposta, e geralmente esse movimento de resposta, ele vem com ataque, porque ele gera ataque em quem sente. Isso, assim, desde 2018, eu entendo que a gente vem numa predominância dos discursos de ódio no Brasil, né? E nem falo de discurso de ódio contra minorias, porque as mulheres, se não me engano, são maioria no Brasil, e os pretos também. São 54% da população brasileira, 54, 56 são pretos, né? Então, quando a gente fala dos discursos que protegem, né, essas duas características humanas, a gente não está falando de defender minoria, a gente está falando de defender a maioria, né? E aí a gente tem eleição. Das 26 capitais brasileiras, somente uma elegeu uma mulher. E aí a gente se pergunta por que nós mulheres não votamos em mulheres. Veja,
nós também fomos socializadas para não acreditar que a gente tem força, que a gente tem condições, que a gente tem capacidade intelectual, porque política é capacidade intelectual, capacidade de articulação, né? Então a gente também cresce não confiando na gente. Então a gente não vota na gente, claro. A gente não joga esse jogo. Você precisa ter um nível de entendimento das relações de gênero muito aprofundado para você entender o que significa, por exemplo, o apelo vote em mulher preta. A gente sabe o que isso quer dizer, né? Mas o que eu queria até realçar nessa questão da mulher apoiar a mulher, é uma coisa que a minha esposa fala muito, é uma coisa que ela vem mudando muito. Por exemplo, quando a gente tá dois caras chegando numa festa, os dois não se conhecem. Eles se trombam, eles começam a conversar, eles viram amigo. A mulher, a hora que ela vai ver a outra que ela não conhece, o primeiro pensamento dela, quem que é essa vagabunda? Porque mulher parece que ela foi ensinada a odiar a outra, né? Essa rivalidade, não deixa ela chegar perto do seu namorado, não deixa, sabe? Essa questão dessa rivalidade também entre as mulheres, né? Uhum. Que também não existe no mundo do homem. Sabe? Nós não somos criados para se odiar dessa forma. Também é um pensamento que deve ocorrer também não só na cabeça dos homens, mas principalmente na dos homens. Mas é por isso que se fala tanto de feminismo, né? Das mulheres se juntarem também e se apoiarem nessa situação. Existem grupos que questionam se isso de fato é assim ou se isso é também uma construção. Porque, veja bem, como é que eu desarticulo um grupo? Eu mino as pessoas que compõem aquele grupo uns contra os outros. Toda mulher, quando vê a outra, pensa que é vagabunda e vai tirar o homem dela. Eu não sei se isso é exatamente assim que se dá, mas que isso é dito assim, isso é fato. Isso é dito assim, isso é fato, né? O que a gente vê hoje, muito forte, quanto mais a mulher vai entendendo dessa relação de gênero, mais ela vai entendendo que ela não tem na outra mulher uma adversária em tentativa de disputa do tão importante homem, né? Ela vai se dando conta que existem outras coisas importantes, né? E de fato, é bacana ter alguém, é bacana não ser só, para quem entende assim, mas que nós não temos de nos odiar por causa disso. Que daí a medida de todas as coisas segue sendo homem. Então a mulher tem que se odiar porque ela tem que achar a outra menos bacana, menos bonita, porque ela está chamando mais a atenção dos homens. Eu não sei se isso é exatamente assim, ou aquela coisa da mentira bem contada vira verdade, né? Se não é vero, é bene trovato. Se não é verdade, pelo menos é bem falado, né? Então, não sei se essa não é uma das artimanhas, né, para seguir nos desarticulando e que a gente acredite nisso. Eu já tenho uma vivência bem diferente. Eu tenho uma vivência de um grupo grande de mulheres, muitas delas nem se entendem como feministas, mas estão sendo introduzidas numa reflexão de gênero ao ponto de, veja bem, se eu fui comprar um carro ano retrasado, eu queria uma vendedora mulher, eu queria a comissão para uma mulher, certo? Eu vou comprar uma casa, sei lá, eu quero uma corretora mulher, porque eu quero que o dinheiro da mulher vá para a mulher, certo? Os pretos têm feito isso no movimento antirracista. Vamos nos unir, nos fortalecermos enquanto grupo, né? Angela Davis, a grande militante feminista, uma papisa do feminismo antirracista, ela é uma mulher preta. Até tem o HQ dela que eu mostrei pra ti, né, Vinícius? Maravilhoso, conta a história dela, foi do Panteras Negras, veio no Brasil ano passado. Ela diz, a gente tem que ser, uma sobe e puxa a outra. Esse é o lema. Uma sobe e puxa a outra. O que isso quer dizer? É evidente que isso não gera simpatia nos homens, de uma forma geral. Porque gera a ideia de, agora é um protecionismo. Mas quando o cara chega na festa, troca ideia com o outro e vira amigo, e entende que as mulheres se odeiam porque uma acha a outra vagabunda, aí também há um arrebanhamento, há um código de ligação, de ética, sei lá o quê, entre o gênero masculino. Então, por que nós não podemos pensar, dentro desse tecido social, que eu possa, falando de capitalismo, eu posso entregar o dinheiro fruto do meu trabalho na mão de outra mulher que está trabalhando? Essa é uma reflexão muito, muito tida hoje
nos movimentos feministas. Eu sei que ela não é simpática, eu sei que ela gera desconforto, mas ela é um ponto de mudança. Veja, não seria inteligente de parte de uma mulher que ela, entendendo como se dá esse jogo, ela jogasse no time contrário ao dela. E aí eu vou esclarecer uma coisa: não é o time do homem e o time da mulher. É o time da igualdade de direitos e o time do machismo. Esse é o outro time. Porque o que a gente costuma dizer, né? E eu digo muito isso. Nós não queremos uma sociedade sem homens, né? Todas nós, mulheres, se fizermos aí, bota num caderninho quantos homens você ama, eu faço uma lista enorme, né? O que a gente quer é uma sociedade com homens respeitosos, que de fato entendam que isso não é frescura, que não é mimimi, que pulem aquela primeira fase, ai que saco, isso de novo, que pulem, porque dá esse desconforto quando você é introduzido numa reflexão nova, sobretudo se você está num lugar de privilégio. Mas a gente tem que pular passar essa primeira fase, e aí a gente vai conseguir enxergar o mundo com esse olhar de que de fato a gente tem que ter. E quais seriam os primeiros passos para a sociedade começar a perceber que não é homem contra mulher, mas é tentando de uma forma mais abrangente em erradicar o machismo da sociedade? Qual que é os primeiros passos que a gente deve tomar como sociedade, não como homem, como mulher, mas como humanos, não como homens, mas como humanos? Sim. Eu entendo que a gente cometeu um erro muito grande há um tempo atrás, em âmbito de política federal e estaduais e em alguns municípios, que é proibir a discussão de gênero nas escolas. Então, porque a gente é a tal ponto moralista, arcaico, e quer negar a realidade da humanidade no momento, sobretudo da sociedade brasileira, a gente não quer falar de gay e lésbica. Então, porque a gente não quer falar de gay e lésbica, a gente não fala de nada que tenha a palavra gênero. Porque vai pregar ideologia gaysística. Bom, primeiro que isso não existe. Ideologia se estabelece quando eu tenho um discurso dominante, com poder, e ele emana regras para os que são dominados. Os LGBTs não dominam nada na sociedade. Nós somos exterminados, mortos, estuprados corretivamente, espancados quando demonstramos o amor. Então a gente não é grupo dominante. Logo, não pode haver uma ideologia gaysística, como se diz, né? Não pode haver. Tecnicamente isso não existe. Então essa ideia já é errada de saída. Então, porque a gente não quer falar de gay e lésbica, a gente não fala de nada que envolva nem homem e mulher. Então, na escola, a gente não pode falar sobre isso, a gente não pode educar as crianças sobre relações de gênero, a gente não pode tocar nessas histórias, a gente não pode ouvir o que ocorre nos lares. E nisso, a gente não ensina nem o que é um toque permitido e o que é um toque proibido, por exemplo. Uma criança que pode estar sendo violentada sexualmente, e quando a gente vai falar de gênero, de sexo, né, desse leque grande, a gente não fala disso e a gente desprepara as gerações futuras. Como é que a gente vai pensar num futuro melhor, num tempo mais ágil, se nós não preparamos a sociedade para que isso se transforme? E aí o que a gente tem? A cada 7 horas, uma mulher sofre feminicídio, né? O Brasil é o 5º lugar no ranking de feminicídio no mundo, um ranking que tem 84 países, tá? Uma mulher sofre violência doméstica a cada 2 minutos. A cada 2 minutos uma mulher apanha dentro da sua casa. São 180 estupros por dia no ano de 2019. E isso deve ser mais ou menos, se muito, 10% do número de casos que ocorrem por dia. Então seriam no mínimo 1.800 estupros por dia no Brasil. Uma menina de 13 anos é estuprada, de até 13 anos, é estuprada a cada 15 minutos no Brasil. 53,8% das pessoas do sexo feminino que são estupradas são meninas até 13 anos. Então o que eu estou falando está muito longe de ser mimimi, né? O que eu estou falando é uma questão de saúde pública,
É uma questão muito complexa, né? Tem outros dados aí, é fácil, a gente acessa. Esses dados são aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? Que é um fórum que é feito em âmbito federal, conta com dados de todos os estados, então é um veículo oficial de comunicação, né? Então eu acho que é isso, meninos. A gente precisa trazer para dentro das escolas essa discussão ampla, abertamente, sem hipocrisia, né? Com professores preparados para ter esse diálogo, porque a gente também precisa preparar os educadores, né? Essa questão, né? Porque tudo no Brasil acaba num cabo de guerra. Porque tudo se polarizou, né? E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente já cai naquela paradigma que isso é de esquerda. Alguns assuntos não tem que ter partido, não tem que ter lado, né? Nessa questão. Porque enquanto a gente começa a debater esquerda e direita, são crianças sendo estupradas, mulheres sendo mortas, que é uma coisa assim, né, que eu até quero comentar. Tivemos que mudar o termo de homicídio, né, para criar um feminicídio, pra gente explicar que mulheres estão morrendo pelo simples fato de elas serem mulheres, né? E isso é uma coisa que a gente, né, acho que é até legal a gente falar no próximo episódio. Sinta-se convidada já, porque a gente vê que no churume da internet, né, no Facebook, quando essa palavra é usada, gera muita revolta, o feminicídio, né? Do mesmo jeito que tá gerando revolta hoje, vidas negras importam, né? Porque, vocês estão segmentando, vocês estão dividindo, mas a verdade é que nós estamos tentando mostrar que o que está acontecendo é maior do que o que a gente quer entender. Né? Por exemplo, você falou dos estupros, são 10% relatado. E quando eles são notificados, relatados, levados a um júri, levados a um juiz, acontece, por exemplo, igual aconteceu com a Mariana Ferrer. Onde o caso dela foi simplesmente menosprezado, o estupro culposo, né, uma palavra que eu peguei ranço, essas duas palavrinhas é impossível você levar no seu dia a dia. E a gente acaba percebendo que nesse caso, por exemplo, ele saiu como vitorioso, o Aranha saiu como vitorioso, o empresário, no mesmo caso do Robinho, né, que a gente começa a falar assim, mas tem que entender os dois lados. Agora essa semana aconteceu com o senador, né, que ele tá sendo acusado também de estuprar uma mulher, que ele levou ela sem condição, mas ela foi até o hotel com ele, então quer dizer que ela queria. A gente tem que mudar um pouco esse texto de justificar que ela queria, mas ela pode não querer mais. E a gente também tá querendo sempre o não. Mas às vezes o ato da pessoa simplesmente não conseguir falar mais sim, já é um não também que foi dito, né? Então, essa questão que você trouxe, que só 10% é relatado, e quando é relatado a gente ainda consegue anular isso de alguma forma. Sim, né? O discurso da mulher ele é deslegitimado com muita facilidade, porque voltamos lá ao começo da conversa. O Brasil é estruturalmente machista. Então, essa estrutura, lembrem, tudo que vem depois no prédio vem com a influência disso. Então, sim, a mulher tá falando balela. Não, ou como no caso do Robinho, mas é que hoje a gente tem essas feministas aí, né? Que daí é foda, não dá nem para estuprar em paz. Porque é isso que vem implícito no discurso dele. Vamos ser bem, bem sinceros. E veja, geralmente, quando as pessoas apontam, tá dividindo, criou... Feminicídio é um tipo penal criado para dar visibilidade que existem mortes que são... eu sou psicóloga jurídica, então existem mortes que acontecem pela intenção de reforçar a posse do homem sobre a mulher. Ele não é um homicídio como eu briguei com alguém num bar, saquei minha arma e dei um tiro na cara dele porque eu me irritei. É diferente. Ele é uma morte que acontece por um conjunto de elementos que fala de uma realidade social. Veja, o fato de algumas pessoas não concordarem não muda em nada a maneira como a realidade é de fato. Então, se algumas pessoas querem ficar alienadas, né, e entendendo que nós estamos discutindo hoje em dia se a Terra é plana. Então, assim, se a pessoa quer ficar nesse mundo, né, nessa bolha ali, entendendo que a opinião vale mais, né, porque tudo que eu falei aqui, que nós conversamos aqui hoje, tudo isso é ciência. Tudo isso é ciência. Não tem uma opinião que eu tenha manifestado até o momento. Tudo é ciência, é dado estatístico, são pesquisas que a gente facilmente acessa na internet.
Isso são verdades provadas, lidas, entendidas. Não é opinião. Hoje a gente está num tempo, quer dizer, que opinião e dado científico têm a mesma importância. E não tem, né? Não tem. Não é assim que a coisa acontece, não vai ser agora que a Terra vai ficar plana. Eu tenho um caso para dar um exemplo. Eu trabalhei por 5 anos numa grande rede aí a nível nacional, e a gente percebe como que tá realmente, como que é estrutural no mercado de trabalho, né? A gente sempre tem números aí. Se eu não me engano, acho que a Karina pode até me confirmar isso, o número de mulheres que estão em faculdades e que têm diploma é muito maior do que o de homens. Só que nas grandes redes, e principalmente nos grandes redes não, mas nos grandes cargos, sempre são os homens. Por mais que as mulheres são muito mais capacitadas, os números mostram isso. Né, tem muito mais mulher que tem o estudo, que tem, né, correu atrás. E até porque, assim, para você entrar numa faculdade, você só precisa passar a mulher por ela própria sozinha, ela consegue. Agora, quando tá no mercado de trabalho, tem toda essa estrutura, né? E só para dar um exemplo, eu acho que exemplifica bastante isso. Enfim, eu trabalhava nessa grande rede e eu cheguei a um cargo de gerência, então você começa a participar de processos ali. E nos primeiros processos que eu fiz, a gente recebia uma cartilha da empresa, né? Porque era uma coisa nova, né? Ainda não tinha conduzido uma entrevista, tudo. E tem uma cartilha que isso era um documento oficial da empresa, que por instrução às vezes você conversava com uma candidata que você percebe que ela era muito mais, assim, tinha muito mais competência e tudo mais, até o próprio currículo era muito melhor, mas aí você tem que levar alguns pontos em consideração, por ela ser mulher. Por exemplo, você perguntava, tem filho? Se tem filho, já pesa contra. Porque a mulher vai ter que, uma hora ou outra, ainda mais se o filho for pequeno, vai ter que deixar algumas horas de trabalho para levar a criança no médico. Não, eu tenho filho. Você tem com quem deixar? Né? Então, assim, essas perguntas para um homem que tem filho tem um peso muito diferente. Para um homem, se tem lá no currículo, ou é o que você pergunta, se tem filho, o homem fala, tenho, qual que é na cabeça de geralmente, tá? Eu sei que não é de todo mundo, mas na cabeça, assim, na cartilha que a gente recebia, pelo menos, um homem com filho, teoricamente, é mais responsável, ele já tem filhos, tudo mais, Agora, a mulher que tem filho, não, peraí. Então ela tem que ser muito, muito melhor do que o homem que tem filho para conseguir a mesma vaga. E eu tô falando que uma vaga, assim, não chega a ser um cargo... Era o primeiro cargo, o cargo de entrada. Então, assim, ali ela já tinha que ser muito, mas muito melhor. Tinha que ter um destaque muito grande para superar todas essas outras coisas esses empecilhos, né? Entre aspas, dizer assim, que são criados por ela ser mulher. Né? Aí depois tem toda aquela história, mas a mulher ela vai ter TPM, aí tem aquela história, mas aí se junta 5 mulheres, elas têm TPM junto, aí fica aquele clima aqui na loja, tudo mais. Enfim, tudo isso, e incrivelmente, era uma cartilha que a gente recebia oficial da empresa, né? Com algumas normas assim. Então, assim, é uma coisa que aí você para pensar, você fala, caramba, a primeira vez que eu vi aquilo foi chocante pra mim, sabe? É uma coisa que a gente... Não é que a gente se nega a ver, mas a gente pensa que tá em jornal, pensa que tá no Jornal Nacional, tudo. A hora que você se depara com isso, e você senta e você conversa com uma pessoa que você vê com que ela é muito mais competente do que o candidato homem que saiu agora há pouco, mas você já é meio que induzido a contratar aquele homem por vários aspectos, eu acho que aí você começa a ter uma pequena noção de quão incrustado tá esse machismo e eu acho que daí que estrutural, exatamente. E aí que eu acho que aí que o homem, quando ele começa, né, infelizmente alguns mantêm essa visão machista, mas aí que eu acho que você começa a entender assim, olha tudo que essa mulher tem que ser, além de ser muito melhor que o cara, tudo que ela tem que superar para conseguir a mesma vaga que ele, e uma pequena conversa ele se sabe que ela vai exercer a função muito melhor que ele. Bacana a sua percepção, viu, Guilherme? Muito bacana, muito bacana. E também muito se escuta, você não tem filho? Não, mas pretende engravidar?
Exatamente. Como se esse segundo ponto fosse uma doença também, né? Exatamente. Porque daí o cara já coloca, pretende engravidar. Você é casada há quanto tempo? Há 2 anos. Não tá grávida? Então ela vai engravidar logo. Daí ela vai pedir licença. Daí da licença ela vai ficar 1 ano. E eu entendo a estrutura do capitalismo, que para a empresa é um dinheiro. Só que se a gente for pensar assim, a gente não vai ter mais mães trabalhando, a gente não vai ter mais mulheres trabalhando, porque simplesmente elas engravidam. Né? A empresa vai ter que tem que se adequar às situações, porque foi igual o Guilherme falou, essa funcionária é imensamente superior a um candidato às vezes, né? E vou falar uma coisa que você falou, às vezes o cara só por ele ter filho não é mais responsável, tá? Vide eu, por exemplo. Não, exato, mas é que assim, é uma coisa, então, mas é que eu quero dizer assim, tipo, quando tem essa questão assim, não, mas o cara tem filho, ele não vai trabalhar para comprar calça jeans, comprar celular, não, ele vai trabalhar para sustentar a casa, pra sustentar o filho. E quando é a mulher, não, mas ela vai trabalhar, ela tem filho, ela vai ter que sair. Mas ela vai engravidar, e se ela engravidar, ela vai pegar 4 meses de licença, depois tem licença de amamentação, e depois não sei o que lá. Aí se ela ficar ruim, ela vai ter que ficar saindo. Então tem, é só pra assim, a mulher ela tem que superar muito mais do que ela ser só superior. O homem, em questão de habilidade, de currículo, tudo, tem tudo isso ainda que ela tem que superar mais. Sim, com certeza, com certeza. Isso é posto assim, de fato, né? E outra coisa, é muito mais fácil eu rejeitar um currículo feminino, porque eu vou ter esses outros critérios paralelos, do que eu transformar uma sociedade no entendimento de que este casal ou as empresas podem, sem haver perda nos lucros, propor uma maneira de que tanto o homem quanto a mulher possam estar com os filhos em um tempo igualitário. Por exemplo, a Alemanha. Na Alemanha, a gente teve, há um tempo atrás, um movimento muito potente dos homens migrando para o trabalho em home office e passando um maior tempo com seus filhos. Então, para nós, é muito mais lógico não contratar a mulher, porque se ela tem filho, ela vai se dedicar, ou se ela não tem, ela vai ter logo, né? Então, o filho para a mulher sempre é... E a gente acabou de ver aqui na nossa conversa que por mais que nós sejamos incentivadas na nossa socialização a estudar e trabalhar ainda hoje, na hora do vamos ver, é esperado da gente que a gente assuma isso. Então, veja, essa estrutura, ela é tão complexa que só eu trabalhando intensamente com as futuras gerações desde o início, eu possa assegurar uma mudança estrutural. E isso é uma opinião minha, na leitura teórica e na realidade que eu vejo. Enquanto a gente não investir potentemente nas futuras gerações, nós não teremos uma transformação a médio prazo que seja uma transformação significativa. Nós vamos estar sempre lutando para não matarem as mulheres, lutando para considerar a colega profissional só... Porque, veja bem, quando a gente presta um concurso público e a gente tem iguais condições de estudar para um concurso público, nós entramos na mesma proporção, eu vou dizer no mínimo na mesma proporção, até para não ficar incitando essa coisa adversarial, né? Mas assim, nós entramos na mesma proporção. Quando o concurso tem um critério de seleção apenas intelectual. Quando ele inclui fase, que nem para juiz, para promotora, que inclui fase oral, as entrevistas, esse critério que você citou, ele é considerado. Esses critérios outros, que não, nessa cartilha, né, escusa, né? Então, você vai olhar quantos juízes e promotoras nós temos, a gente vai ver que o número de mulheres é muito menor. Aí você pega um concurso como o da Defensoria Pública, que é o órgão que eu trabalho, né, no governo do Estado, você vai ter um número altíssimo de mulheres, que o critério é a prova objetiva. Se eu não me engano, nós temos mais defensoras do que defensores. Eu não posso afirmar isso, mas eu tenho a impressão que sim. Então, veja, quando as condições são postas de fato em pé de igualdade, o que a gente vê, né? Que antigamente falava, nossa, mas quase não tem nenhum inventor ou grande cientista na história da humanidade. É óbvio que nós vamos ter meia dúzia de mulheres. Nós não podíamos. É óbvio, fica fácil, né? Fica fácil, nós não podíamos, nós estamos podendo há poucos anos. E ainda muito longe do pé de igualdade.
Karina, sinta-se convidada a voltar, de verdade mesmo. Ficou muita coisa que eu queria perguntar, mas eu não vou, senão a gente vai estender o programa. E não é ideia. Faça seu jabá, eu sei que você tem seu YouTube. Fale um pouquinho do que você quiser. Deixe esses minutinhos para você encerrar o programa aí, do jeito que você achar que é necessário. Beleza, meninos. Olha, na verdade, eu tenho canal no YouTube, sim, psicóloga Karina Sabedotti, mas lá é um canal onde principalmente são postadas as aulas que eu ministro para os meus alunos, tanto no curso de psicologia quanto no de direito. O que tem vídeos mais curtos é o meu Instagram, né, Karina Sabedotti. O meu Instagram tem vídeos curtinhos, 7, no máximo 10 minutos, com vários assuntos. Então eu falo eu estudo muito família e casais, né? Como é que se dá, quais são as fases de um casamento, né? Até psicologia é coisa para louco. São perguntas e respostas muito simples que são vídeos para todos. A ideia é disseminar a psicologia no contexto e na vida das pessoas, mas com uma profundidade e com qualidade. Então, quem tiver afim, videozinhos curtinhos, Karina Sabedotti no Instagram ou psicóloga Karina Sabedotti no YouTube. Karina, queria agradecer a sua presença aqui. Eu acho que hoje eu fiquei bem quieto, porque é bom a gente ouvir bastante. Eu acho que principalmente eu e o Vinícius, né? A gente ainda tem que aprender muita coisa, tem que melhorar muita coisa. É muito gratificante. Foi muito gratificante para mim ouvir você hoje. Ainda tenho muitas perguntas, muitas coisas que eu quero conversar, então já vai ficar aí aberto um convite para uma segunda participação, uma terceira, igual o Vinícius falou. E mais uma vez agradeço demais a sua participação. Foi muito elucidante, pelo menos para mim. Obrigada, meninos. Karina, de fato foi... A gente raspou a superfície. Esse lago ainda é muito profundo. E não cabe eu e o Guilherme só ficar debatendo. Você é muito bem-vindo aqui. A gente vai te convidar, vai te trazer mais vezes. E muito obrigado pela presença. De verdade mesmo, foi sensacional. E aos ouvintes que chegaram até aqui, muito obrigado pela audiência de vocês. Na descrição desse episódio vai estar o link do YouTube, do Instagram da Karina. Sigam ela, deem esse mérito para uma grande profissional. E obrigado a todos vocês por terem nos ouvido até aqui. E até mais. Tchau!